Café com Prosa, com Rafael Dutra. Alma Jeep, conquistar um estilo de vida, desfrutar o melhor do caminho. Alma Jeep. Olá, ouvinte! Last Chance Jeep é a última oportunidade do ano para conquistar o tão sonhado Jeep 0 km. Condições exclusivas para CNPJ, produtor rural e PCD com documentação grátis. Unidades à pronta entrega e supervalorização do seu usado com bônus de fábrica. Venha para a Alma Jeep Barretos e faça um test drive. Norte Shopping Barretos, 13 anos. Nosso Natal brilha mais com você. De 15 de novembro a 7 de janeiro, a cada R$250 em compras, concorra a um Fiat Mobi 0 km e 12 vale-compras de R$1.000 cada, oferecidos pelo Sicredi. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você no Natal. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Na cidade de Barretos, 5h03. Você está no programa Café com Prosa na Rádio Jornal 88,7 FM. Eu sou Igor Sorrenti e sigo com vocês até às 6h da tarde. Este programa saúda todas as mais de 15 cidades que ouvem a Rádio Jornal. Hoje a apresentação é comigo, porque o Rafael Dutra está de férias, está na praia, está tranquilo, né? E aqui também comigo o operador de som, operador da nossa mesa, que faz essa máquina decolar para as várias cidades que nos ouvem, também para as redes sociais, para o YouTube, para o Facebook. Adilson Garcia, sua voz mais doce, a voz mais doce do rádio de Barretos. Rapaz, você começou bem, gostei aí da sua abertura. Eu só acho que só tem um probleminha. O pessoal pode gostar mais de você do que do Rafael. Aí depois vocês se viram. Tudo bem. Bom programa. Eu converso com ele. E aqui também comigo, meu amigo, fotojornalista, Aquino José. Boa tarde, Aquino. Seja muito bem-vindo
a bancada da Rádio Jornal. Boa tarde, né? Satisfação voltar a casa, né? E rever os amigos aí. Bom, e o programa é transmitido também pelo Facebook da Rádio Jornal e daqui a pouco você já vai conferir o programa no YouTube do Rafael Dutra. No programa de hoje estamos recebendo o advogado e escritor Samir Abrão Filho. Ele escreveu o livro de poesia Somos o que Sonhamos e também o livro infantil A Fada que Queria Ser Bruxa. E a gente vai falar desse livro. E a gente... que foi lançado, né, no dia 8 de outubro do ano passado, né, que somente agora conseguimos uma agenda para trazer o Samir aqui. Então, boa tarde, Samir, é um prazer muito grande ter você aqui. Boa tarde, Igor, tudo bem com você? Até que enfim saiu a entrevista, né, a gente já tentou várias vezes, então agradeço muito o convite, estou aqui para falar sobre o livro, para esclarecer as dúvidas, né, para indicar a leitura infantil, que é muito importante, né? E estou aqui para também satisfazer as dúvidas do pessoal que está em casa, né, para conhecer melhor a obra, né, porque sempre incentivar a cultura é muito bom. Tá. E quem é o Samir? Bom, eu sou de Barretos, nasci em 81, sou advogado, formado em 2004 pela Unirp, em Rio Preto, também sou professor, né? Atualmente sou mais professor do que advogado, e dou aula na ETEC, dou aula na Faculdade de Barretos, e sou escritor, né? Sou casado com a Angélica, né? Tenho um filho maravilhoso, o Tarcísio, que é ele que me espelhou, né? Que me incentivou a escrever esse livro, né? Hoje ele tem quase 15 anos, sou padrasto do Pedro, e recentemente minha filhinha Camila nasceu em novembro, né? Então ela está com quase 2 meses. Basicamente esse sou eu. Né, filho de Samir Abrão, também advogado, né, e de Sônia, irmão de Nádia, né? É uma pessoa simples, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que gosta muito de ler, que gosta muito de escrever, não é à toa que eu escrevi livros, né? E fazer muitos amigos. Esse sou eu. Ótimo. Maravilha. E também estamos recebendo aqui, ela é uma simpatia de pessoa, está sempre feliz, sempre contente. Ela é empresária e corretora de seguros, é a Fabiana Gonçalves. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Igor. Boa tarde para todos vocês. Uma satisfação estar aqui no seu programa. E quem é a Fabiana? A Fabiana tem 48 anos, gosto muito de falar a minha idade. E tenho 2 filhas, Isabela e Bruna. Eu sou corretora de seguros, né? Tenho SUSEP plena, né? Hoje é importante falar sobre isso também, quem são os corretores na verdade. Sou gestora de negócios do Condomínio Empresarial Araucária, que está composto por 7 empresas, que são direcionadas, dirigidas pela Rose Fontes e pelo Henrique Dalquirani. E sou rotariana recentemente, né, empossada aí, e sou, assim, irritantemente feliz, como costumam dizer minhas filhas. É mais ou menos por aí mesmo. Eu sou essa pessoa. Bom, então eu quero dar aí um beijo e um abraço especial a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Eu vou começar então a pergunta, vamos rodar a roda aqui, primeiramente com o Samir. Certo. Bom, o livro A Fada que Queria Ser Bruxa, ele foi lançado em outubro, na Semana do Dia das Crianças, lá no Norte Shopping, né? Mas só agora a gente conseguiu aí um espacinho na agenda para trazer você aqui. E A Fada que Queria Ser Bruxa fala de temas como moralidade, amizade e as escolhas que fazemos na vida, né? Eu quero mostrar aqui o livro aqui, claro, por favor, para quem está nos assistindo pelas redes sociais. Você está pegando aqui, Adilson? Este é o livro, ele está pela editorial Casa, de Curitiba, e tem ilustração de Maiara Nogueira. E foi escrito, então, pelo Samir Abrão Filho. Se quiser, abre o livro também. Tá. Ele é bem ilustrado, é bonito, né? É bem para as crianças mesmo. Tá vendo aí, Adilson? Tá pegando? Pode aproximar mais um pouco. Ok. Isso. Então, é isso. Samir, conta pra gente aí de onde veio essa ideia criativa de transformar a carochinha em uma bruxinha. De onde que veio essa inspiração? Tá, vamos lá. O Igor, como eu falei anteriormente, eu sou professor, tá? Eu dou aula toda noite e eu chego em casa quase 11 horas da noite.
E esse livro eu não escrevi agora. Eu escrevi o do meu filho, que tem 14, né? Porque ele tinha 8 anos. Então já faz 6 para 7 anos isso. Eu chegava em casa e ele estava acordado ainda. Na época ele estudava à tarde. Então ele queria me esperar acordado à noite pra gente estar conversando, pra gente curtir a noite. Então eu chegava, ia jantar, ia lavar louça. E ele queria conversar comigo, né? Aí ele falou assim, pai, conta uma história pra mim. Falei, filho, mas que história que eu vou contar? Ah, conta qualquer história. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe contava as histórias das carochinhas, os contos das carochinhas. Eu comecei a inventar umas histórias assim muito do nada, né? Muito aleatória. Então cada dia era uma história diferente. E ele gravou essas histórias na cabecinha dele. Eu acabei contando, acabei esquecendo. Depois de 10 histórias contadas, ele falou assim, pai, vamos colocar no papel essas histórias? Na época ele tinha 8 anos. Vamos colocar no papel? Eu falei, Tarcísio, eu chamo Tarcísio. Eu falei, eu não lembro das histórias, não, mas eu lembro de todas. Então eu, juntamente com ele no computador, começamos a colocar todas as histórias num papel. E uma delas era a Fada que Queria Ser Bruxa, né? Que veio da cabeça, totalmente na criatividade, né? Inclusive o nome dos personagens, todo o cenário. Isso 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Até que o ano passado, eu encontrei uma editora, por acaso, no Facebook, fazendo propaganda. Eu pensei, por que não publicar aquelas histórias infantis que eu escrevia naquela época? Né? Entrei em contato com a editora, que é essa Editorial Casa de Curitiba. Eles deram um feedback para mim, retornaram, né? Fizeram uma proposta muito boa. Mandei as 10 histórias para a editora e a primeira selecionada foi da Fada que Queria Ser Bruxa, né? Que é uma história particularmente que eu gosto muito, porque trata de moralidade, porque trata sobre perdão, sobre tomadas equivocadas que a gente tem na vida. Se nós adultos já tomamos atitudes erradas e nos arrependemos, imagina as crianças, né, que não tem tanta maturidade assim. Então essa foi a primeira história. Mas logo teremos outras publicadas. Se Deus quiser, toda a coletânea será publicada ainda. E esse não foi o seu primeiro livro, né? Teve uma outra edição, aliás, um outro livro, título que você lançou também, né? Isso, Igor. Em 2002, né? Então já vai para 22 anos atrás, né? Eu lancei um outro livro, chama Somos o que Sonhamos. É um livro de poesias e autoajuda. Não tenho mais esse livro comigo, né? Todos os volumes, todos os exemplares já terminaram. Eu acho que na internet é capaz de achar um outro exemplar. Mas foi a única ocasião que eu escrevi autoajuda e poesia. Foi naquela época, depois eu não escrevi mais. Né? Somos o que Sonhamos. Aí eu fiquei num hiato sem escrever livro algum. Até que em 2019... eu e demais outros escritores de Barretos participei de uma coletânea de alguns contos, né, elaborados por escritores de Barretos. O lançamento foi lá no Norte Shopping também, em 2019, salvo engano. Aí depois veio esse o ano passado. Maravilha. Então agora a gente vai girar a roda agora, conversar com a Fabiana. Fabiana, você administra um condomínio, né, de várias empresas. Mas hoje vamos falar aqui sobre corretora de seguros. Você é corretora de seguros, representa uma marca que é a Seguralta, né? Mas antes de tudo, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é ou o que faz, explica para os nossos ouvintes o que é a corretora de seguros. A corretora de seguros, o corretor, né, que tem SUSEP, ele estuda para ser corretor de seguros. Ele é quem intermedia um contrato entre a seguradora e o segurado. Hoje muitas pessoas falam assim, eu estou indo na sua seguradora, Fabi. Não é assim. É a corretora que é quem faz a intermediação de um contrato. O corretor de seguros, ele é nada mais, nada menos do que um representante legal, representando ali o segurado perante a seguradora. Então, ele que vai defender todos os interesses, agir em todas as situações, para que o seguro, para que o contrato de seguro esteja acontecendo devidamente, né, e seja bem usado. É isso. Corretor de seguros é isso. E é muito importante sempre pedir o quê? A SUSEP, né? Tem que ter, existe hoje uma ilegalidade muito grande aí entre corretores de seguro, né? Então, é muito importante que tenha a SUSEP plena, daquilo que é feito o seguro, e que ele possa ser um consultor do seu patrimônio.
Não adianta também o segurado pedir um seguro e não saber exatamente ali, não abrir a informação exatamente do que ele tem. Então tem que ser um profissional onde a pessoa pode estar confiando mesmo, né? Tem que confiar nessa pessoa. E uma perguntinha bastante simples. O seguro é caro? Depende, eu vou fazer uma pergunta inversa, né? Quanto vale a sua vida? Não tem preço. No caso de um seguro de vida, né? Quanto você lutou para conquistar o seu automóvel? Que tanto você teve que suar para conquistar sua casa própria? Como você é como empreendedor? O quanto você sofre para empreender? Então, são valores aí mensuráveis, né? Então, é uma pergunta que eu sempre faço com outra pergunta, porque muitas pessoas ainda não têm seguro, né? E a gente sabe que, às vezes, o valor que se paga de um seguro, ele é quase que irrelevante perto daquilo que ele vai te proteger, noites bem dormidas, sabendo que se acontecer algum imprevisto, você está ali resguardado e tem alguém que vai te socorrer. Aquino? Olá a todos, né, da mesa. Gostaria de perguntar ao Samir, né, se ele vai... Onde a gente encontra o seu livro, como faz para comprar, né? E se é fácil, tem algum lugar, como que é isso? Tá. Aqui no Boa Tarde. Boa tarde. O meu livro você encontra no site da editora, tá? Qual que é o site? editorialcasa.com.br. E ele vai estar disposto também no site da Amazon, tá? Aqui em Barretos não temos livraria, a Papelaria Azteca estava vendendo o livro, né? Mas a pouca quantidade que tinha eu tive que recolher para fazer uma venda particular. Então, o leitor, o que hoje em dia é muito fácil comprar pela internet, é muito prático, né? Isso até é mais barato pela internet, até porque muitos sites nem tem frete. Então, o livro, quem tiver interessado, acha facilmente no site da editora, editorialcasa.com.br, ou no site da Amazon. E quanto custa? A preocupação do pessoal em casa é assim, custa caro esse livro? Custa R$ 59,00, é um preço que a editora que passa para mim, não sou eu que fixo esse valor, né? A editora que passa, só que aí depende do frete também, de onde a pessoa mora, né? Aí, então depende do lugar da pessoa, mas o preço de capa é R$ 59,00. Já que eu estou no embalo aqui da pergunta, né? Não posso começar que eu vou longe. Você escreveu um livro de autoajuda, com poesia. Sim. Esse é um livro infantil. Você pretende continuar nessa linha infantil ou mudar para outro ramo? Por exemplo, escrever para adultos, escrever romance, escrever para jovem? O que você pretende seguir? Aqui, uma boa pergunta. Eu sou de várias fases. Naquela época, em 2002, a minha fase era de poesias e autoajuda, né? Passada essa fase, eu fiquei um bom tempo sem escrever, depois comecei a escrever só contos. Inclusive, eu escrevia num jornal daqui da cidade de Barretos. Eu tinha uma coluna no jornal e semanalmente eram publicadas contos de minha autoria. Aí passou a fase dos contos. Aí veio a fase das histórias infantis. Eu comecei a escrever há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a escrever mensagens, frases, e colocar no Instagram, né? Frases de pensamentos, né? Eu gostei muito dessa fase de história infantil, né? Como eu falei anteriormente também, eu já escrevi 10 histórias, a coleção já está pronta. Só falta publicar, porque não é barato publicar um livro, né? Então eu publiquei o ano passado, esse ano eu vou publicar o 2º volume da coleção, né? Então a minha pretensão é pelo menos um por ano, né? E eu gostei muito, né? Então, se fosse possível escrever mais livros infantis, eu escreveria. Não tenho vontade de escrever romance, porque dá muito trabalho, não tenho tanto tempo assim, né? E não tenho pretensão também de voltar a escrever contos ou romance, ou poesias. Agora, dá uma dica aqui pra gente, né? Você que é como escritor, como é que a gente faz para aprender a escrever? Eu queria ser um escritor. De onde eu parto? Como que eu inicio esse processo? Né? Como é que é isso aí? A pessoa para ser um bom escritor tem que ser um bom leitor, né? Porque tem que ter um vocabulário muito grande, tem que saber palavras, tem que ter noção de português, de gramática, né? E você aprende isso lendo, né? Então a primeira dica que eu dou para quem quer escrever é comece a ler, né? Tem o hábito da leitura, mesmo que no mundo de hoje a gente quase não tem tempo para ler, mas você lendo pelo menos 2 páginas por dia de qualquer coisa, né? Seja um romance ou seja um outro tipo de livro, comece a ter esse hábito da leitura.
No caso da escrita aqui, veio muito do dom, como falei, assim, foi criatividade que eu tive para escrever isso daqui. As ideias foram surgindo, isso à noite, 11 horas da noite, depois de ter dado 5 aulas, né? E comecei a pôr no papel isso, né? Então, assim, acho que a pessoa tem que ter um dom também, né? Não basta ela querer, ela tem que se esforçar, ela tem que estudar, mas também tem que ter o dom da escrita. Escrever é uma inspiração ou também é exercício? As duas coisas. Tem que ter o exercício, tem que ter o hábito, sim, né? Mas também tem que ter inspiração. Como eu falei, naquela época eu escrevia contos para um jornal daqui da cidade, e era semanal esse artigo, tinha dia que eu não tinha inspiração nenhuma. Mas tinha o prazo da entrega, né? Tinha o prazo da entrega, então a inspiração tinha que vir por obrigação, né? Então, por mais que eu tivesse o dom, tivesse a elaboração de escrever um texto gramaticalmente correto, mas a inspiração não vinha, né? Então, no caso aqui dessas histórias infantis, graças a Deus, meu filho foi minha inspiração, né? Talvez se fosse em uma outra ocasião, eu não teria inspiração alguma. Você tem algum escritor que você é fã, alguém que você segue, alguma linha? Não, gosto muito de ler. Não sou um leitor de obras infantis, né? Apesar que eu escrevi um livro infantil. Que tipo de leitura você Eu gosto muito de romance, romance espírita, gosto de livros jurídicos, né? Porque eu sou advogado e professor, então eu leio bastante obra jurídica também, né? Mas a minha linha é mais essa. Mas não tem nenhum autor específico assim que eu me espelho. Na sua opinião, que se a gente precisa ter para escrever, qual que é a arte? De onde nasce a criatividade de a gente se produzir um texto, um artigo, escrever para jornal, escrever para rede social, né? Onde vem a criatividade? Não sei te explicar aqui, ela surgiu do nada, né? Muitas dessas histórias que eu escrevi aqui pro meu filho, eu tava lavando louça, né? Tinha acabado de jantar, tava lavando louça e fui contando as histórias para ele, e depois ele, com uma boa memória, lembrou de todas as histórias, e eu as coloquei no papel. Mas a criatividade surgiu do nada, assim. Eu posso estar fazendo algo totalmente aleatório e a ideia vem, né? Já teve vezes também, na época que eu escrevia poesia, que eu tava dormindo. Aí, de repente, vem aquela intuição, né? Aquela inspiração, eu acordava, eu lá escrevia no papel, para depois, no dia seguinte, eu lembrar, eu recordar do que eu tinha pensado. Então, assim, não tem hora, não tem dia, não tem lugar, né, para vir inspiração. Quando ela vem, ela vem. Então, a dica é sempre anotar. Tanto você está no serviço, na rua, se você estiver dormindo, você acordar. Sempre anotar. Sempre anotar. Se eu não tivesse o meu filho com boa memória, eu não teria lembrado das histórias. Porque eu contei por contar. Não é só para agradar ele, porque ele estava querendo conversar comigo, eu jantando, lavando louça. Eu contei por contar. Se ele não tivesse memória boa, eu não tinha anotado, eu não lembraria de nada, né? Então a minha dica é essa: se você tem inspiração, põe no papel ou no computador, né? Todo mundo pode ser escritor? Sim, todo mundo. Basta querer, né? Basta ter o exercício, o hábito, né? Que aí eu acho que o dom vem também. E qual que é o caminho? A leitura. Como eu falei, para você ser um bom escritor, tem que ser um bom leitor também, né? Eu acho que o caminho é esse. Pessoas que leem pouco, dificilmente vai ter instrução para ser um bom escritor. Se eu escrever um texto, uma crônica, qualquer coisa, uma poesia, o que eu faço com ela? Tem gente que tem... a pessoa é tímida, né? não se expõe. Eu publico na onde? Na rede social, mando para um jornal, mando para a revista. O que eu faço com aquilo que eu escrevo? Depende qual é o seu intuito. Se o seu intuito é comercial, né? Aí eu te indico procurar uma editora para que isso possa virar um livro, né? Como eu tenho um perfil no Instagram que eu só publico minhas mensagens. Não tem intuito comercial algum. É apenas publicar as mensagens motivacionais, mensagens reflexivas. Então eu criei uma rede social específica para isso, né? Então a gente depende muito da finalidade da pessoa. O que ela pretende? Apenas repassar o que ela escreveu, ou ela pretende fazer daquilo uma atividade lucrativa, né? No caso do jornal também, eu também não tive intenção comercial, era apenas postar os contos que eu escrevia, né? Então depende do que a pessoa tem como objetivo.
Igor. Fabiana, então a gente vai girar a roda para a Fabiana então agora, né? As pessoas elas subestimam um pouco o seguro, né? Até que precisem usar. E obviamente que ninguém quer usar o seguro porque se usa porque aconteceu algo com o seu bem, né? A gente nota que o seguro de automóvel é o que as pessoas mais compram, né? Deixando de lado outros como seguro de vida, o seguro da casa. E assim, como que você destaca a importância do seguro para os seus clientes? Sim, por que acontece isso do seguro alto sempre ser meio que o carro-chefe da grande maioria dos corretores? Porque é uma coisa mais imediatista. Eu vou sair, eu preciso do meu carro. Eu vou me transportar, eu preciso da minha moto. E a casa está sempre em casa, né? A empresa está sempre ali. A sensação que dá é de que nunca vai acontecer nada dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, ou com os nossos colaboradores, seja o que for. Então, o do carro, um pouco também para o lado do corretor, ele considera mais fácil fazer o seguro do carro. Então, muitos corretores preferem trabalhar com volume de carro do que, às vezes, fazer um tipo de seguro, uma modalidade de seguro que seja um pouco mais estruturada, que precisa ter um estudo, por exemplo, disso. Por exemplo, um seguro de frota, que você tem aí de 50, 100, 150 itens para estar colocando. Você precisa ter uma estrutura ali, entender o que está acontecendo, firmar ali as informações de todos os documentos. Você faz um seguro safra, você precisa estar ali estar antenado ali com tudo que acontece, quando foi o plantio, quando vai ser a colheita, o que acontece com o clima, naquele CEP, naquela região, quais são as questões climáticas que acontecem sempre, porque isso fica registrado e as seguradoras elas têm essa informação. Então, tudo que nós temos que tem valor para nós, isso em dinheiro ou emocional, ele tem que ter a sua proteção. Então, por exemplo, por isso que a gente fala muitas vezes, né? Eu não faço seguro de vida, né? Eu protejo vidas, né? Porque hoje, por exemplo, o seguro de vida, há alguns anos atrás, o seguro de vida ele era só para quê? Morreu, alguém recebe a tua cobertura. Hoje não. Hoje o seguro de vida ele tem várias coberturas, que ele faz o quê? Você tem uma doença grave, você consegue recuperar, receber a sua cobertura indenizada para você fazer o quê? Tratar da sua doença. Hoje, se você tem um seguro de vida, você pode, então, são 25 doenças elencadas aí em classes que são divididas pelas seguradoras, onde cada uma tem a liberdade de colocar aquilo que prefere, né, para as contratações, e você pode estar recebendo em vida. Para quê? Às vezes você é a pessoa que é quem comanda a casa financeiramente. Então, a sua família continua a ter rendimento financeiro e consegue se manter com a sua própria qualidade. E você tem um pouco mais de condições e fôlego, no caso do seguro de vida, para poder fazer teu tratamento, entendeu? Mas são muitas modalidades de seguro hoje que existem. Estou falando mais do seguro de vida, mas tem o empresarial. Várias coisas podem vir a acontecer dentro da tua empresa, né? Aconteceu um caso não faz muito tempo de uma laje, um bloco que caiu na cabeça da secretária. Quer dizer, foi um acidente. Entrou com um processo, aí o empresário pagou quase 200 mil de indenização, porque ela estava no horário de trabalho. Com 200 mil ele teria pago pela vida inteira um seguro empresarial, que estaria coberto com um valor muito maior do que o que ele pagou, na verdade, dentro de um processo. Então, quanto é caro um seguro e quanto é necessário um seguro? Por isso que eu sempre volto com as mesmas perguntas, porque nós sabemos a importância. Quanto custa meu quadro de funcionários? Hoje um seguro de capital global que você faz, eu vou pegar o seu CNPJ, verificar quantos funcionários você tem dentro da CLT, porque essa é uma exigência que fica nas cláusulas gerais, e aí você vai me passar, por exemplo, são 10 funcionários, são 1.000 funcionários, todos eles vão ter um capital de valor X, onde qualquer coisa que aconteça com qualquer um deles, eles vão receber, a família vai receber esse valor, vai ter pago os serviços que é o decesso, que são os serviços de sepultamento dessa pessoa, translado, tudo isso é feito. Então, quando você tem uma empresa, um CNPJ na sua mão, você consegue estar garantindo não só o teu patrimônio, como a vida de todas as pessoas que trabalham para você. Isso quando você fala de seguro para a empresa, você está falando, lidando com uma empresa que tem estruturas, andaimes, onde as pessoas ficam lá no alto, ou pode ser
para empresas dos seus como colaboradores mesmo. Por exemplo. Isso, por exemplo, os seus colaboradores, né? Eles ficam protegidos 24 horas por dia, né? Todos os dias da semana, em qualquer tipo de situação. Agora, para isso que você está falando, que são dos profissionais que passam por algum tipo de risco, é feita uma análise, né? Do CNPJ com o CNAE, né? Com a atividade principal da empresa. E se ali é uma empresa que ela tem risco dos seus colaboradores, existem coberturas específicas, ou pode até mesmo existir ali uma exclusão ali e não ser aceito o teu seguro. Então tudo depende muito da análise que é feita dentro da atividade principal do seu negócio. Tá. E aí, a gente conversou antes por telefone, você falou para mim uma palavra que Sim. parece algo de polícia, que é sinistro. Sinistro. Né? O que é sinistro? Explica para os nossos ouvintes. Sim. Os corretores costumam muito falar dessa palavra. Sim, o sinistro é aquilo que ninguém quer que aconteça, né? Nem o corretor quer que aconteça, nem o próprio cliente. Sinistro é quando acontece ali, no caso de um carro ou do seguro, seja o que for, mas vou falar no carro para poder exemplificar, aconteceu um acidente. É um sinistro, né? Dependendo da forma como aconteceu. Aconteceu um acidente com vítima ou não, é um sinistro. Aconteceu uma quebra de vidro na empresa, é um sinistro, se ela tiver cobertura contratada. Então, tudo que acontece, que é fora daquilo que você está esperando, mas que é provável que possa vir a acontecer, é onde você utiliza o seguro e acontece aí. É o nome que nós damos para aquilo que a gente não espera dentro da cobertura do seu seguro. Né? Então é como se fossem os acidentes, né? Os acidentes que acontecem. E você falou do acidente de carro, esse é um exemplo mais comum, né? É um exemplo mais comum. Quando acontece, para quem o segurado deve ligar? Ele liga para a Fabiana, para a corretora de seguros, ou ela liga para a seguradora? Isso é um trabalho extra aí do corretor de seguros, né? Por exemplo, tem corretora que você faz a contratação do seguro e ele vai indicar para você todos os 0800 da vida para você telefonar caso tenha alguma intercorrência. Tem corretoras, no caso a minha, sempre eu prefiro que ligue para mim, mesmo que seja um pneu furado. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter mais agilidade para resolver o problema do meu cliente. Naquele momento que o próprio cliente está com uma situação que ele não estava esperando, ele está agitado, está nervoso, está contrariado, né? Não sabe muito bem nem o que aconteceu. Então, nesse momento, eu gosto muito de estar presente junto com o meu cliente para poder orientar, fazer a abertura desse sinistro, acionar o guincho, acionar aí as assistências necessárias naquele momento para poder resolver o problema e tranquilizar o meu cliente. Mas existe sim, né, corretores que preferem ter uma outra linha, né? Há colegas que preferem assim, não, eu prefiro o 0800 porque eu perco muito tempo de cuidado. Enquanto eu estou cuidando aqui que perde muito tempo, eu estou vendendo mais seguro. Então tudo depende também da linha que os nossos colegas aí preferem estar trabalhando. Obrigatoriedade de atender um sinistro não existe. Existe o quê? Qual é a obrigatoriedade do corretor? É ele fazer com que as cláusulas contratuais sejam cumpridas, tá? Ali não está que é obrigado o corretor a ligar na concessionária, pedir um guincho, nada disso. Mas isso parte ali para a excelência de trabalho, a diretriz que a empresa, a corretora de seguros, coloca para o seu time. Bom, você está ouvindo o programa Café com Prosa pela Rádio Jornal 88,7 FM. Hoje estamos recebendo aqui a Fabiana Gonçalves, ela é corretora de seguros, e também o escritor e advogado Samir Abrão Filho. Aquino. Perguntar para a Fabiana, o seguro, com toda a redundância, é seguro ou tem o risco de quebrar? O seguro, ele é seguro, mas ele tem o risco sim de não ser aceito. Tudo depende do que aconteceu, como foi colocada essa informação, né? Não estou dizendo de mentir uma informação, mas às vezes a forma como você coloca a informação no 0800 para um atendente da seguradora, ele pode vir a procurar ali nas entrelinhas alguma coisa que faça com que o teu seguro não seja indenizado. Tá? Então, ele é seguro sim, e é por isso que precisa existir o corretor de seguros. Muito embora tenha dito aí que nas próximas 2 décadas o corretor de seguros ele é uma profissão acabada, né? Porque já está tudo muito automatizado, né? A gente consegue automatizar os processos, mas ainda o corretor, eu acredito muito nisso, de que ele jamais vai acabar. Por quê? Porque no momento que você está agitado, nervoso, contrariado, e no momento que você vai também contratar,
Quando você pega um valor que você vai pegar uma cotação, fazer uma cotação você mesmo ali pelo site, por exemplo. Qualquer pessoa consegue fazer uma cotação pelo site. Eu recebo muitas cotações assim. Mas lá está o quê? É claro que o sistema é parametrizado para quê? Para poder colocar um valor que quem já criou esse sistema vai saber que ele já é menor em termos de pagamento que você vai fazer para você ganhar a cotação. Então, muitas vezes o meu seguro fica muito mais caro do que um seguro que me apresenta. Mas aí lá eu vou ver, eu coloquei um valor de cobertura maior, a franquia é menor. Franquia é o quê? Aquilo que você paga para o local que você vai fazer o conserto ou fazer consertar mesmo, né, o que foi danificado. E muitas vezes, quanto maior essa franquia que você paga direto para a oficina, exemplificando também, tá, para todo mundo entender, é o menor o valor que você vai pagar do seu seguro. As parcelas que você paga do seu seguro, do seu contrato para a corretora, né, para a seguradora, ela é menor quanto maior for a sua franquia. Então, qual que é a ideia? Eu não quero que você bata o seu carro que valha 50 mil, que você vai pagar 10 mil de franquia e a seguradora vai ficar com a diferença. Então, eu sempre tento encontrar um valor de franquia que seja razoável, tanto para a seguradora quanto para você que vai estar pagando no momento que você não está esperando. Então, só que infelizmente ainda a gente tem uma cultura esparramada por aí. Não, eu vou aumentar a franquia porque o meu cliente que se vire, eu vou colocar as franquias altas, eu vou diminuir as coberturas porque o meu seguro vai ficar mais em conta do que do meu colega do lado. Então, por isso que o corretor de seguros tem que ser uma pessoa que você confia, né? Eu nunca costumo pedir referência minha para ninguém. Por quê? Porque muitas pessoas já têm os seus corretores de seguro. Então, eu acho assim, que a própria pessoa ela tem que entender, saber até que ponto ela pode confiar no corretor de seguros para que ele possa resolver os problemas que forem acontecendo na vida e na empresa deles. Uma queixa que eu tenho com referência a seguro é na questão do contrato. Os contratos são extensos. Tem hora que a gente não... Você não tem paciência de ler todos aqueles itens, né? Como é que faz? Qual que é a dica que você dá pra gente... A dica é você confiar no seu corretor de seguros. Por exemplo, eu tenho gravado lá... E qual garantia que eu tenho que o meu corretor é confiável? Exatamente, né? Porque a leitura da proposta, eu, por exemplo, eu fico uma infinidade de tempo conversando com o meu cliente, porque eu vou mostrar ali, olha, tem isso daqui de cobertura, isso, essa franquia que analisa. O que eu faço na minha empresa? Eu não faço leilão, tá? Isso para todas as nossas empresas é uma diretriz também de que não existe leilão de contrato, leilão de serviço, de nada disso. Então, o que acontece? Eu ofereço a minha cotação. E aí, na sequência, depois que eu entreguei minha cotação, eu vou dizer assim, olha, você quer mandar suas cotações que você já tem para mim? Eu vou colocar numa planilha comparativa. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes o cliente, ele não sabe onde estão os pontos mais importantes dentro de uma cotação. A primeira coisa que o cliente já deve negar é quando um corretor manda a informação sem ser um PDF já originado da própria seguradora. Isso de cara eu já falo, não aceite. Porque a cotação também é um documento, né? Que muitas vezes o corretor, o que ele pode fazer? Ele coloca ali os valores, mas depois a cotação é uma outra, que a transmissão é uma outra, e quando acontecer um problema, você já se viu perdido e não há nada a fazer. O máximo que você pode fazer é entrar com um processo contra o corretor, mas daí até você provar um A mais B o que aconteceu, muitas vezes isso aí você acaba sendo lesado. Então, a confiança no corretor é importante. O que é o principal para você ver numa cotação em PDF que é emitida pela seguradora através da corretora? Os danos, franquias, valor das coberturas, valor das assistências que são colocadas ali, o prazo, qual é a seguradora, é importantíssimo saber qual é a seguradora que você está cotando, né? Porque tem seguradoras que são excelentes para seguro de vida, são péssimas para seguro automóvel. Tem algumas que são ótimas para seguro de capital, outras são péssimas para o seguro residencial, então assim vai para todas elas. Então, muito importante também é direcionar ali e saber a qualidade da seguradora. Você falou bastante a questão de empresas. Aí uma pessoa, por exemplo, eu que não tenho nada. Sim. Não tenho carro,
Sim. não tenho casa própria, né? Como é que tem o seguro para mim? Que tipo de seguro eu posso fazer? Se você mora no... se você não mora... eu sou simples, não tem como, desculpa, né, cortar, mas se eu sou uma pessoa simples, ganho um pouquinho, né, a minha renda familiar é muito pouca, né? Tem como eu fazer um seguro para mim? Claro que tem. Como? Por exemplo, o senhor mora numa casa, se não é própria, ela é alugada. Sim. Já existe um seguro, porque se acontecer algum dano nesse imóvel, a imobiliária ou o dono da casa vai te acionar. Se tiver um incêndio, por exemplo. Um incêndio, exatamente. Se acontece um incêndio, o senhor perde a casa e o senhor vai ter que arcar com isso. Então, o senhor pode ter um seguro, sim, entendeu? Normalmente, até as imobiliárias, existe uma legislação que exige que as imobiliárias façam, mas hoje em dia ainda tem muita casa alocada no particular também. Então, ainda assim, olha, eu vou fazer um seguro, aviso o proprietário, estou fazendo um seguro para que, se acontecer alguma coisa com o bem, a estrutura, eu possa ter condições de ressarcir. Aí o seu conteúdo que você tem dentro da sua casa também é o seguro de residencial, conteúdo mais estrutura. Então, aí a coisa mais importante da sua vida é a sua vida. Ela pode ser coberta. Por exemplo, eu posso fazer um seguro da minha televisão, da minha geladeira. Pode fazer um seguro que fica dentro, se for portáteis. Sim. Existe um seguro para portáteis. Sim. Aí esse seguro que pode ser celular, notebook, tudo que for portátil, você pode fazer o seguro. Tem que ter uma nota fiscal, de preferência, né, para ficar mais fácil para receber a indenização, e você pode estar protegendo dentro da sua casa ali, só fazer a parte de conteúdo. Entendeu? Você pega o conteúdo da sua casa, eu vou perguntar tudo aquilo que é de danos elétricos, mensurar mais ou menos ali o valor, e aí nós colocamos nas coberturas contratadas. Igor. Agora, quanto ao seguro de vida, que você disse não tenho nada, por exemplo, tem a sua vida que vale, acredito que muito, e você deve ter alguém que você ama. Então, você tem sempre que colocar um seguro de vida para aquelas pessoas que você imagina que vão sentir falta daquilo que você podia proporcionar a elas. Tá certo? Ô Igor, posso fazer uma pergunta, Fabiana? Sim, claro. Fabiana, a sua corretora já fez algum seguro de vida para pet? Para pet, sim, tem o seguro pet. Seguro pet é a mesma coisa que um seguro de vida, só que nós vamos estar protegendo aí os animais de estimação do segurado. Opa, sim, ele protege tanto para doenças, para assistência odontológica, assistência hospitalar, né, que vai para a clínica. A mesma coisa que tem nas coberturas de seguro de vida para o ser humano, tem também para os animais. E não só para os pets que ficam dentro de casa. Tem seguros para quem faz criação de porcos, criação de gado, os cavalos, tem para todo tipo de animais, você consegue estar segurando. Tanto em global, né, para quem tem as criações, né? É isso, como tem em casa também para o seu próprio bem. Bom, você está ouvindo o programa Café com Prosa. Para quem não pôde acompanhar ele por completo ou está chegando agora, você também pode rever ele no Facebook da Rádio Jornal e também daqui a pouquinho no YouTube do Rafael Dutra. O Samir Abrão, ele escreveu um livro infantil chamado A Fada que Queria Ser Bruxa. Samir, se você pudesse levar as fadas do seu livro para um dia de diversão na vida real, o que elas fariam para ensinar valores positivos de uma maneira divertida para as crianças? Boa pergunta, Igor. Inclusive, no lançamento do livro, a gente teve personagens reais. A gente teve a fada bruxa que lá estiveram, né? Até para estar ilustrando, né? E está sendo um chamariz para a publicação do livro, né? Para o lançamento. Então, as crianças que lá estiveram viram, né? Na realidade, a fada e a bruxa. Caso as personagens do meu livro estivessem aqui comigo, né? A fada Caruachinha, a fada Neidinha, né? A bruxa Bucutina, né? Eu acho que levaria elas para as escolas infantis aqui da cidade, para que elas pudessem ensinar os valores que a vida tem, os bons valores, né? Que é isso que o livro quer passar. O livro, ele tem um fundo moral muito bom, inclusive as outras histórias que eu escrevi também tem fundos morais, né? Que ensina sempre a amizade, a valorização do caminho do bem, os bons princípios, independentemente da religião. Eu não falo de religião no livro, né? Eu respeito muito a crença de cada um, mas eu acho que eu levaria para as escolas municipais e particulares aqui de Barretos e região
essas fadas para que elas pudessem passear, divertir as crianças e ensinar os bons princípios, né? Da amizade, do coleguismo, do respeito ao próximo, né? Da prática da caridade. Acho que seria isso. E você já recebeu algum retorno, algum feedback das crianças que já leram? Já, inclusive no próprio dia do lançamento, né, lá no Norte Shopping, eu já tive um feedback com as crianças, né, que leram, inclusive depois foram sentar na praça de alimentação, leram, depois vieram comentar comigo que estavam gostando, filhos e filhas, né, de amigos meus, né, me mandaram mensagem no WhatsApp, redes sociais, com foto do filho lendo, né, vídeos do filho lendo ou vendo as imagens. Então isso é muito gratificante. Talvez as minhas 3 profissões que eu tenho, advogado, professor, escritor, né, o fato de você ver uma criança lendo e tendo a sua imaginação fertilizada pelas histórias é o que causa mais gratificação. E essas crianças, os leitores que leram e te contaram, te deram esse feedback, te contou algo que impactou? Alguma história impactou? Impactou no sentido de falou assim, ó, a minha filha, ela quer ser a Fada Carochinha, né? Porque a Fada Carochinha, que é a personagem principal, né? Que ela queria ser bruxa. Por que ela queria ser bruxa? Porque ela queria mudar de vida, né? E na cabecinha dela, ser bruxa é como se fosse ser algo aventureiro, né? Fazer algo diferente. Só que depois que ela se transformou em bruxa, ela viu que não era bem assim, né? Então, ela resolveu voltar, né, à sua essência, que era ser fada, a sua essência, que é ser uma pessoa boa. Então, eu já ouvi de criança que leu a história, e falou assim, eu gostei dela, né, porque ela valoriza realmente aquilo que é bom, né? Então, isso me impacta bastante, né? E que me deixa bastante grato, né, por ter escrito o livro, realizado. Fabiana, eu recebi aqui um recado de um ouvinte bastante atento aí, que me disse que você é delegada regional de seguros, é isso, né? Sim, sim. O que faz você nessa profissão e regional de seguros de como é que chama a associação? Sim. O que faz? O que acontece? Na verdade, nós não temos ainda divulgado muito. Por quê? Porque está sendo aprovado esse projeto, essa instituição ainda pela SUSEP, né? Nós entramos com um pedido aí para estar criando a Organização Nacional dos Corretores de Seguros do Brasil, igual tem a OAB, dos advogados, né? Uma instituição que seja legalizada e que seja regulamentada ali pela própria SUSEP para fazer o quê? Que seja uma proteção não só para o corretor, mas também para o segurado. Porque muitas vezes é aquela questão que o senhor Aquino disse ainda. Eu tenho ali, às vezes, o seguro, mas eu não sei, eu tenho que confiar no meu corretor 100%. E quando eu tiver uma dúvida? E quando eu achar que eu fui lesado? E quando eu imaginar que aconteceu alguma coisa que eu poderia ter sido feito de uma forma diferente em outro lugar? A quem eu recorro? Né? Então a gente pensou sim também numa instituição, né, que fosse regulamentada aí pela própria SUSEP, que é o órgão máximo aí da parte de corretagem de seguros, das seguradoras mesmo, para que pudesse estar acompanhando, né? E a ONCS ela será, né, eu prefiro falar assim porque ainda não está completamente firmada isso e aprovado, está passando pelos processos legais, para que toda a região tenha um delegado, e eu fui chamada para ser delegada na região de Barretos. Fiquei muito honrada, né? Tenho 5 anos de profissão apenas. Então, eu fico bastante contente de ter sido chamada para esse cargo. Na semana passada me chamaram para ser vice-diretora da Financeiro, né, do Brasil. E é uma coisa aí que nós estamos estudando bastante, formatando ali os processos todos, para que a gente possa estar fazendo um papel bem feito aí, estar verificando o que está acontecendo com as corretoras, também de fiscalização, especialmente porque existem muitos casos aí que ainda são muito graves que os corretores de seguro cometem. Por exemplo, receber dinheiro do segurado. Olha, faz o seguro, vou fazer para você em 10 vezes no cheque. E aí você, confiando no seu corretor, você me entrega esses cheques e eu faço sua apólice, faço ela em 10 vezes num boleto bancário, pago o primeiro boleto e fico com o restante dos cheques para mim. Isso é uma coisa muito habitual que acontece aí entre muitos corretores ainda no Brasil, infelizmente, né? Toda profissão tem
aquele detalhe negativo, e eu gosto de frisar isso justamente para que os meus segurados eles fiquem atentos ao que está acontecendo, tá bom? E uma curiosidade minha aqui, né? Quando a Dona Maria, o seu João acabam sendo empregados em alguma empresa, vai lá no banco, tem que abrir a conta salário, o banco acaba fornecendo inúmeros serviços, entre eles o seguro, né? Uhum. Assim também acontece com o empresário que vai lá, obtém um empréstimo pelo Pronamp, por exemplo, e também oferecem vários seguros para eles, né? O seguro do banco que os bancos oferecem é o mesmo seguro que as outras corretoras oferecem? Bom, em primeiro lugar, venda casada, já sabemos, né? Tem você aqui que pode estar informando melhor, né? Isso não poderia acontecer. Mas, já que tem que fazer um seguro, depois que pegar essa pólice, e peguem a pólice, porque normalmente, infelizmente, os bancos não entregam essa pólice. Né? Muitas vezes acontece de segurado ir na empresa para fazer uma renovação, eu não consigo fazer a renovação para ele, nem a cotação. Por quê? Porque eu não tenho a pólice vigente, que mostra ali as coberturas, tem o CI, que é um código de identificação, que é como se fosse o documento principal, que fica dentro do contrato. E muitas vezes, infelizmente também, é claro que eu não vou generalizar os meus colegas, né, que ficam nas instituições bancárias, mas eles precisam bater metas. Então não importa o valor, importa a quantidade de seguros fechados. E aí, por muitas vezes, não foram poucas nesses 5 anos, de chegar cliente que não é meu na corretora e falar assim, olha, meu pai morreu, eu estou com esse seguro aqui, olha, ele cobre. Aí tá lá, seguro de vida bem grande, AP bem pequenininho. O que é o AP? Acidentes pessoais. A pessoa morreu do quê? Infartou, não foi um acidente. E aí ela não tem direito de receber. E às vezes essa pessoa ficou 50, 40 anos pagando um seguro, entendeu? E na verdade ele imaginava que se ele morresse de qualquer forma que fosse, ele iria receber esse valor, e ele percebe que não. Porque o seguro de acidentes pessoais, ele é infinitamente mais barato, né? Vamos dizer assim, o investimento é muito menor do que um seguro que contempla aí a morte acidental e a morte natural. Entende? Então, eu não gosto muito de seguro de banco, e não é porque, deixo muito claro, não é porque de repente eu venda menos, né? Porque eu às vezes declino dos meus clientes, da forma como eles querem fazer um contrato, porque eu sei que ele está pagando caro para aquilo que ele está contratando. Então é mais fácil declinar do que eu ter uma dor de cabeça na hora que acontece o problema. Por que você não me avisou? Né? E isso é de madrugada, que acontece no final de semana, e aí a gente se depara com um problema grave porque o cliente não quis só o preço, e aí ele não se atentou às coberturas contratadas. O preço, eu falo isso muito, é a menor preocupação de um cliente tem que ser o preço. Isso significa que é porque vai custar caro? Não, mas significa que às vezes o barato que você está pagando é muito caro na hora que acontecer o imprevisto. Bom, nós estamos encaminhando para os momentos finais do programa Café com Prosa. Primeiramente, quero passar a palavra para o Aquino José para fazer a sua despedida aí. Eu agradeço muito, muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a participação, o convite para vir aqui na Rádio Jornal. E mesmo porque aprendi bastante com os nossos convidados, né? E estamos aí à disposição. Quando precisar, estamos aí para participar e aprender, né? Principalmente isso. E fora que, não só aqui, como eu também acompanho a emissora, né? O programa de casa, né? Final de tarde é mais fácil a gente acompanhar, né? Eu sempre estou acompanhando o programa aqui e aprendendo bastante com os papos aqui. Bom, e todos os convidados do programa vão receber a caneca do programa, está aqui, vocês podem visualizar quem está assistindo pelas redes sociais, a caneca do programa Café com Prosa, que logo logo vocês terão aqui a presença novamente do Rafael Dutra. Bom, eu quero aqui já também pedir que vocês também se despeçam, né? Primeiramente a Fabiana, quem quiser te procurar para tomar um café, te conhecer seus serviços, como é que faz, aonde te encontra, tem redes sociais, tem espaço físico, como é que é? Nós estamos localizados na Avenida 9, na esquina da Rua 26. Nossas portas estão abertas ali na 26 com a 9.
para qualquer horário que qualquer pessoa quiser tomar uma Coca-Cola lá com a gente ou tomar um café. Né? E eu tenho também meu celular direto que fica disponível, eu gosto, não tenho problema nenhum em passar, que é o 179-9636-2797. Eu gosto muito de estar tratando com os nossos clientes direto também. Tem um time excelente que trabalha comigo e me dá apoio. Se eu não consigo responder na hora, eles vão responder, tenho certeza. E as redes sociais, Instagram, Facebook, tanto no Sou Araucária, como também nas redes próprias aí, individuais de cada uma das empresas. Bom, e o Samir aqui já falou aonde encontra o livro, mas eu quero que você repita aí, que você dê o seu recado final e também repita onde as pessoas, onde os futuros leitores das suas obras poderão comprar o seu livro ou os seus livros, né? Obrigado, Igor, pelo chamamento para vir aqui, foi muito gratificante. Os interessados do livro podem comprá-lo no site da editora, né, editorialcasa.com.br. O livro chama Fada que Queria Ser Bruxa. Quem quiser ter contato comigo, eu tenho 3 perfis no Instagram. O meu particular, que é @Samir Abrão Filho, Abrão sem o tio, né? Então Samir Abrão Filho. Tem o do livro, né? Que é @Contos das Carochinhas, que é o nome da coleção, né? Contos das Carochinhas. E tem o meu perfil, que é das mensagens que eu escrevo, as mensagens reflexivas, que é @Mensagens do Panda. E só para finalizar, gostaria de dizer que nesse ano publicaremos o 2º livro da coleção Contos das Carochinhas, que é A Menina Atrapalhada. Não tem data ainda, provavelmente vai ser em outubro, também no Dia das Crianças, né, o 2º exemplar, né, do Contos das Carochinhas. Muito obrigado. Ok, então este é o programa Café com Prosa, que está chegando ao final. É a primeira vez que eu apresento um programa, eu digo para vocês que bateu aqui um frio na barriga quando eu estava iniciando, mas agora eu gostei. Eu espero que o Rafael prolongue suas férias por um longo período, tá? Porque eu gostaria de continuar aqui apresentando o programa, tá bom? Bom, e o programa Café com Prosa fica por aqui e a gente se encontra na próxima segunda, às 5 da tarde, aqui na Rádio Jornal. E ó, vocês moram no meu coração, mas não pagam aluguel. Até mais! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Alma Jeep, conquistar um estilo de vida, desfrutar o melhor do caminho. Alma Jeep. Olá, ouvinte! Leste Chance Jeep é a última oportunidade do ano para conquistar o tão sonhado Jeep 0 km. Condições exclusivas para CNPJ, produtor rural e PCD com documentação grátis. Unidades à pronta entrega e supervalorização do seu usado com bônus de fábrica. Venha para a Alma Jeep Barretos e faça um test drive. Norte Shopping Barretos, 13 anos. Nosso Natal brilha mais com você. De 15 de novembro a 7 de janeiro, a cada R$250 em compras, concorra a um Fiat Mobi 0 km e 12 vale-compras de R$1.000 cada, oferecidos pelo Sicredi. Norte Shopping Barretos, várias versões de você no Natal. Descubra a magia da higienização de estopados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos.
Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555.